Olá, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você mais uma vez aqui no nosso canal para a gente então poder conversar um pouco sobre assuntos importantes para a nossa vida cristã. São tantas as necessidades que a igreja tem, tantas as demandas de assuntos que são importantes e necessários de serem tratados, que alguns vão então ficando, no desejo da gente falar, conversar e esperando um momento oportuno. Nesses últimos tempos, por conta dessa questão da pandemia e não poder estar se reunindo presencialmente como de costume, também traz uma dificuldade em podermos acelerar um pouco, as atividades e fazermos aquilo que está diante de nós. Queria lhe convidar para, a partir de agora, nós tratarmos de um assunto que eu acho, assim, da mais alta importância, não somente na vida da igreja. Esse é um assunto que tem a ver com qualquer fator, das nossas vidas, porque trata-se da comunicação. Comunicação é o elemento mais básico, da nossa convivência em sociedade. A comunicação ela precisa ser feita e ela está sempre sendo, na verdade, ela está sempre sendo feita. O que nós precisamos saber é se essa qualidade ela está sendo feita com qualidade e se essa comunicação ela está sendo feita de maneira que Deus é glorificado na vida dos seus filhos. Eu tenho chamado esse estudo, e tenho já falado dele em alguns outros momentos, mas eu tenho dado o título que é dele mesmo, já é sugestivo, que é a comunicação direta ou a comunicação aberta. Como já disse antes, aqui é a base de tudo, Quando a comunicação ela é então bem feita, nós temos então a possibilidade de evitar muitos maus entendidos, muitas confusões, de termos que depois gastar tempo para tratar algumas coisas que não havia nem a necessidade de ter chegado ao ponto que chegou. Muitos dos atritos, contritos, divergências, na grande maioria acontece muito mais por uma falta de comunicação ou uma comunicação feita da maneira errada. Uma das coisas que eu tenho sempre lembrado, como vivemos em uma comunidade cristã, é de que a comunicação precisa ser feita, ela precisa ser aberta, uma comunicação direta, onde nós falamos o que sentimos, onde nós falamos o que pensamos, mas fazemos isso dentro dos padrões bíblicos e tratamos as coisas com aqueles que as coisas devem ser tratadas. Você sabe que muitos dos problemas de relacionamento se dão por conta da fofoca, do cochicho, daquilo do disse e me disse e não disse, essas controvérsias. Tudo porque alguma coisa começa dentro de um assunto que se diz respeito a outra pessoa e nós tratamos algumas coisas com todo mundo, mas nunca tratamos com a pessoa que é objeto e a maior interessada dessa conversa. Então nós ficamos no ouvir dizer, nós ficamos no eu acho, eu penso, eu senti, mas não temos então a postura de então falarmos abertamente, tratarmos imediatamente e tratarmos com quem deve ser tratado. Geralmente levamos os assuntos a terceiros
e não damos chance para a outra parte saber de nós mesmos o que está se passando e então poder tratar. Comunicação direta e comunicação aberta resolve multidões de problemas e a comunidade cristã não pode deixar de viver dessa forma, até porque nós temos Jesus Cristo, o nosso Salvador, como um exemplo lindo e maravilhoso de quem sempre tratou as coisas de forma transparente. Então, eu lhe convido para que a gente possa ver alguns textos bíblicos e algumas aplicações para as nossas vidas. E eu queria lhe convidar para que você pudesse reservar um tempo para ouvir essa mensagem, ou como você queira denominar, essa conversa, esse bate-papo, e ao ouvir, você pudesse então tirar as partes que você julga ser importante e possa então tornar aplicável na sua vida. Comunicação aberta e direta. Tratar as coisas imediatamente. Não guardar coisas no coração, não ficar remoendo coisas, onde tudo que poderia ser feito era tratar logo e sarar a ferida. É bom para todo mundo. Então, nós precisamos de uma comunicação honesta. Nem sempre nós somos honestos na nossa comunicação. E uma das formas de nós não sermos honestos é exatamente não falando, não narrando, não contando, não expondo as coisas como de fato elas aconteceram ou como de fato elas são. Às vezes, contamos a história pela a parte que nos interessa, pelo jeito que deixa parecer a nossa razão, e nunca somos sinceros ao extremo de deixar bem claro a minha participação também em relação ao acontecido. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 25, ele sugere, que os cristãos deveriam, então, deixar a mentira, e falar a verdade a cada um com o seu próximo. Portanto, pelo que deixando a mentira, fale a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Primeiro princípio de uma comunicação direta e aberta é esse princípio de sermos honestos. Mentir nem sempre é só aquela condição de esconder algo muito grande, esconder uma história. Mas, às vezes, ao contar uma história, ao tratarmos um assunto, nós podemos incorrer no caminho da mentira, negando ou escondendo alguns fatos. Um filho de Deus, um crente no Senhor Jesus Cristo, está sempre preocupado na transparência de todo o ocorrido e de toda a conversa. Paulo, então, coloca de forma que isso pode ter sido praticado antes, mas agora ele diz que isso não deve acontecer e dá os motivos. Nós não podemos ser menos do que honesto um com o outro, exatamente porque agora somos membros do mesmo corpo. Se você quer uma comunicação aberta, se você quer uma comunicação eficaz, você deve começar com essa comunicação sendo honesta, sendo clara. Você, eu, a pessoa que precisa então expor as coisas, expor da forma que de fato ela aconteceu. Bom, você sabe disso, eu já coloquei um pouquinho aqui, de que ao contar uma história, muitas vezes nós engolimos algumas coisas, ou não contamos todo o ocorrido e todos os fatos, porque algumas coisas acabam virando contra nós mesmos. E nós sempre estamos muito interessados em ter razão. Nós deveríamos
está muito mais interessado que a verdade se estabeleça e se estabelecendo haja arrependimento, do que apenas querer ser reconhecido como correto ou certo naquela questão e então sairmos vibrando com a razão na mão. A razão sem a verdade não faz sentido nenhum. Nós precisamos, então, nos despojar de todo tipo de falsidade, do engano flagrante, né? Daquele engano de momento escancarado. Nós devemos fugir de manter em segredo aquilo que deveria ser divulgado, aquilo que deve ser exposto para que alguém não seja tido como culpado quando os fatos não estão totalmente colocados na mesa. Nós sabemos de alguma coisa, mas nós então escondemos os fatos. E isso vai trazer prejuízo para alguém. Quando a comunicação ela não é feita da forma correta, da forma com excelência, alguém ficará prejudicado. Até que se resolva tudo aquilo que aconteceu, se esclareça através de alguém conseguir juntar os fatos, alguém já tem sofrido, às vezes, muita injustiça por causa desse erro da comunicação, não ter sido uma comunicação honesta, uma comunicação firme, uma comunicação aberta. Comunicação, nesse sentido, tem também a ver exageros em momentos não apropriados. Quando, então, vamos tratar algumas coisas e fazemos de um acontecido parecer algo muito maior do que o do que fato foi, né? Fazermos que pareça que aconteceu mais do que o que realmente aconteceu. Veja que isso é uma grande luta da humanidade. Se você pegar simples histórias contadas no dia a dia por amigos, colegas, familiares, você já percebe que na narração de uma história já se tem a percepção de um exagero em relação aos acontecidos. Tudo isso é falta de honestidade. E nós precisamos, então, no nosso relacionamento com o nosso irmão, nós precisamos, então, ter o cuidado para evitar exatamente o exagero naquilo que estamos falando. Outra forma é exatamente o conflito entre a comunicação verbal e a não verbal, que é quando tentamos falar, né, comunicar de forma a articular com gestos, com jeitos que acabam também não expressando a realidade dos fatos. E essa é um dos primeiros fundamentos da comunicação, que leva a um bom relacionamento, a um relacionamento sadio. A comunicação, o ponto chamado honestidade. Não mentir. E não pegar alguns galhos, algumas coisas para implementar e fazer com que a nossa narrativa ela não seja fiel aos fatos. O segundo ponto é exatamente que cada um deve falar a verdade. Está muito próximo da honestidade e da verdade. Mas falar a verdade significa que alguém está dando os fatos como eles realmente são, sem a intenção de reter a informação, que tornaria a mensagem difícil ou impossível de se entender. Assim, enquanto contar a verdade não requer que alguém deva compartilhar
cada detalhe. Requer que alguém dê os fatos suficientes para a mensagem ser comunicada com precisão. Às vezes não precisa um detalhe do detalhe, mas o fato colocado é um fato claro que evidencia tudo aquilo que aconteceu. Quantas discussões bobas, quantos conflitos em casa, quantos conflitos no casamento, quantos conflitos no trabalho, por erro de comunicação. Quantas pessoas têm ficado entristecidas, amargurada, zangada, chateada, tem quebrado o relacionamento sem nunca ter voltado, sem nunca ter tentado tratar aquilo que aconteceu. Então, segundo ponto é na comunicação aberta e na comunicação direta, nós somos honestos, usamos de honestidade e nos apegamos, então, à verdade. Porque nós precisamos falar, tratar, expor o acontecido. Sabe, irmãos, às vezes na igreja, quando se está nas atividades e se reúne o grupo de irmãos, e às vezes a gente está planejando alguma coisa e precisa de uma equipe aqui, precisa de uma equipe aqui, e o pastor não tem condições de estar aqui com todo mundo, sabendo com precisão tudo o que está acontecendo. Então, ali no grupo dos jovens, ou no grupo das mulheres, ou entre os homens, acontece um momento ali de conversa entre irmãos, onde um irmão não engoliu, não desceu direito aquilo que estava sendo conversado ali. De repente, o irmão não aparece no próximo final de semana na igreja. Não aparece em outras atividades da igreja. O pastor sente falta. E quando o pastor vai saber o que está acontecendo, o irmão está muito chateado. E ele está decidido a não ir mais para a igreja, a não participar mais dos trabalhos da igreja. E aí o pastor precisa tentar entender o que aconteceu, e quando ele vai conseguir entender o que aconteceu foi uma coisa pontual entre um grupo de pessoas que estavam ali conversando, às vezes até algumas coisas que nem está relacionado ao trabalho da igreja ou àquela atividade que estava sendo feita. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é que muitas vezes, por nos comunicar mal, nem sempre a pessoa que disse algo que eu julguei ser contra mim tinha exatamente a intenção de falar algo para me machucar. Mas no erro da comunicação, no errar em colocar algumas palavras, que também é muito comum nosso, acaba soando como se fosse algo ofensivo. E eu não tratei e nem dei a chance da outra pessoa explicar que não era esse o desejo. Eu não fui transparente, eu não fui aberto ao ponto de voltar ao irmão e dizer: irmão, naquele dia aconteceu assim, e eu entendi dessa forma. Foi isso mesmo que você quis dizer? Então, por causa de um erro de comunicação em uma situação pontual, quando cuidamos que não, as coisas estão em dificuldades no relacionamento na igreja. E aí nós não falamos aquela pessoa que é o objeto da nossa queixa, mas falamos para todas as outras pessoas que estão em nossa volta, fazendo então com que um problema que poderia ser resolvido entre duas pessoas comece a atingir mais pessoas e tornar isso assim como se fosse um problema maior do que o de fato ele é ou ele foi. Se ficarmos calados, se nos emburrarmos, se sairmos, se nos isolarmos, como esse problema vai ser resolvido? De que maneira esse problema vai ser resolvido? Os problemas, eles só são resolvidos a partir do momento em que eles são tratados. Veja que se o esposo e a esposa
nunca pararem para conversar sobre algo que eles não estão se entendendo, eles vão estar sempre emburrados um com o outro. Então, quando senta e conversa, quando se explica, quando se dá tempo para ouvir, quando um espera pelo outro falar a sua razão e o seu motivo, tudo se resolve. Então, problemas precisam ser resolvidos e eles não serão, ao menos que sejam expressos, né? Então, falar a verdade é exatamente preciso. Esse falar a verdade é ser aberto, é falar diretamente, né? O apóstolo Paulo, ele fala alguma coisa que a gente até lembra assim, ninguém lê a mente de ninguém. Então, se eu lhe disse alguma coisa, meu irmão, que lhe magoou, que lhe machucou, e se você não volta para mim para conversar, para tratar, até por causa do amor cristão, talvez eu fique inocente sem saber do que aconteceu, porque eu também não posso ler, ninguém pode ler a mente de ninguém, né? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Paulo está falando dessa condição humana, condição espiritual, mas ninguém sabe da mente do outro. Então, se não vai ser falado, então esse problema vai ser esticado sem, muitas vezes, haver realmente uma necessidade disso. Tudo poderia ser muito bem tratado e resolvido logo. Mas se não é colocado, se não é exposto, então isso dificulta um pouco. Então, nós devemos falar a verdade baseado em quê? Nessa condição de que nós somos membros um dos outros. Por que eu não falaria com meu irmão? Por que eu não tenho essa liberdade de falar com meu irmão? Coisas que acontecem que não precisa nem chegar na igreja. Coisas que acontecem que não precisa nem chegar para o pastor, para a liderança da igreja, que os irmãos, porque são membros do mesmo corpo, conseguem tratar entre si, sendo sinceros, honestos e falando a verdade, né? Devemos falar sempre a verdade no contexto do amor. É preciso ter cuidado com isso, né? Eu vou ser verdadeiro, mas vou esfregar tudo na cara dele. Eu vou esfregar tudo na cara dela. Eu vou esfregar assim. Não. Não, isso é só rancor. Isso é só ira. E a ira do homem não produz a justiça de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 15... nós temos Paulo falando, né? Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então nós tratamos as coisas porque somos membros um do outro e tratamos em amor. Não tratamos para humilhar, para castigar, para esfregar na cara, para ter o sabor da vingança. Nós tratamos para sarar, para curar, para resolver. Irmãos, toda comunidade, ela irá ter problemas sérios se esse princípio da comunicação direta, da comunicação aberta, não for colocada em prática. Entendendo que esse é um dos problemas que nós vamos ter diariamente, no trabalho, no estudo, em casa, em qualquer lugar. Isso aqui é uma lei para a vida. Você vai se aborrecer com quem você trabalha, por causa de comunicação. Tenha cuidado. Uma outra coisa, o terceiro ponto, é o manter-se alinhado.
manter-se atualizado. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 4, no versículos 26 e 27, ele nos diz o quê? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. O que é esse estar atualizado? Atualizado no sentido de todos os dias esses problemas serem resolvidos. Não se ponha o sol, né, sobre a vossa ira. Isso quer dizer que uma ofensa, um problema, algo que foi então ocorrido hoje, deve ser tratado ainda hoje. Ou quanto antes. Nós não podemos passar meses, anos, tempos com uma queixa que deveria ter sido tratada. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós devemos, a cada dia, buscar tratar as coisas do dia de hoje, para não acumular problemas, porque amanhã surgirão outros e o fardo vai ficando muito pesado. Tem algumas coisas que não dependem só de nós, mas a comunicação depende. A queixa de hoje, ela deve ser tratada ainda hoje. Eu sempre digo aos casais, principalmente aos noivos, né, aos namorados, quando estão pleiteando aí o casamento, a gente sempre fala sobre essa questão de prestação de contas e de que um casal jamais deve terminar o dia sem terem se perdoado. Assim também é exatamente a questão entre os irmãos na igreja. Eles não podem terminar o dia, eles não podem sair daquele culto de adoração, como os irmãos estiveram orando, louvando, ouvindo a palavra de Deus, e alguém sairá daquele lugar entristecido com outro irmão. Não durma. Deixe o Espírito Santo lhe incomodar, se levante, vá tratar e trate resolvendo. Onde o perdão, então, se sobressai. Se atualizar é exatamente saber que o nosso coração não é um lugar para ficar acumulando sujeiras e mais sujeiras. O nosso coração é um lugar que deve estar sempre passando por uma inspeção, por uma faxina e por uma limpeza, porque senão nós acabamos adoecendo espiritualmente. Use a ira, né? A zanga do momento, a ira, a queixa, para resolver o problema de hoje. Quando nós tratamos. Mas quando nós protelamos, é uma feridinha pequena. Era só uma ira, mas que vai tomando proporção na nossa mente, no nosso coração, que depois se torna um tumor, se transforma em ódio. Eu não consigo mais ficar perto do irmão. Eu não consigo mais ficar perto dos irmãos. Eu fico sempre na retaguarda e na defesa. Porque não foi tratado logo. Porque a cabeça não foi colocada no travesseiro com o assunto resolvido. Irmãos, na igreja, uma igreja sadia é uma igreja que trata os seus problemas. Pastor, eu não estou gostando disso. Pastor, tá assim. Meu irmão, venha cá. Minha irmã, venha cá. Pastor, o senhor está errado. Eu não estou mais querendo ir para a igreja porque o senhor está errado. Os irmãos não estão querendo mais para a igreja, o pastor precisa descobrir a causa. É porque eu estou chateado. Mas como nós vamos tratar? Se isso deveria ter sido resolvido ontem e nós ainda estamos, depois de tantos dias, ainda batendo na mesma tecla. Isso é não se atualizar. É sair carregando defunto. Puxando.
Não se desculpe por falhar na comunicação. É porque eu não gosto de falar, eu não gosto. Não, meu jeito é assim, eu aguento as coisas calado, sozinho. Pode falar que eu... Não, eu deixo pra lá, eu entrego na mão de Deus. Desculpa. Isso aí tem cara de piedade, mas eu já disse, né, em outros momentos, que cheira a outra coisa. Cara de piedade, não, eu não guardo mágoa de ninguém, não. É sentido que... Não, eu fiquei assim, mas por que você não falou? Não, eu não gosto de falar, não. Falar tá errado. Ô meu irmão, onde foi que eu errei? Ô meu irmão, por que você fez isso? Era isso mesmo que você queria dizer? Foi isso mesmo que você pensou em dizer? Eu entendi assim. Aí às vezes o irmão diz assim, ô meu irmão, nunca nem passou pela minha cabeça. Eu falei aquilo ali por causa disso aqui. Aí tem gente que é muito cismado. Gente que é muito cismada. A pessoa fala uma coisa por causa de uma coisa, a pessoa já pensa que é com ela, que é... Vixe, falou comigo, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei na casa do irmão Beto, quase todos os dias eu ia lá tomar um cafezinho 5 horas da tarde. Naquele dia eu cheguei, não desci da moto, os irmãos falaram e eu respondi de uma maneira assim e saí na moto. Quando deu mais tarde, a gente se encontrou no culto. Quando terminou o culto, o irmão Beto me chamou e disse, irmão Cícero, venha cá, você tá bem? Eu tô. Você tá bem com a irmã Alice? Legalzão. As contas estão tudo pagas? Tá indo, tá tranquilo. Você tá com algum problema assim? Não tô nenhum, meu irmão. Por quê? Por que você me tratou mal hoje à tarde? Parabéns. Tratei, meu irmão, tratou. Você chegou lá, não desceu da moto, nós falamos com você, você deu uma resposta assim, dura, assim, só fez falar e saiu. Ô, meu irmão, nem por um minuto naquele momento eu estava chateado ou quis ofender vocês. Mas que bom que você está me dizendo. E que bom que você está tratando isso agora e não está voltando para casa no pensamento de que eu não vou para a igreja não, pastor abusado, pastor zangado. Você está entendendo? Você está entendendo como isso é importantíssimo? Importantíssimo de verdade. Cuidado para não usar os bloqueadores comuns da comunicação. Eu digo isso para os casais, né? Às vezes as mulheres são muito sensíveis. Na hora de tratar a coisa para conversar, as mulheres bloqueiam a comunicação como? Chorando. Elas choram e aí não tem conversa. Cuidado, não use o choro como uma desculpa para bloquear a comunicação. Pessoas que ameaçam a explosão, né? Eu vou dizer aquela coisa, eu não vou nem... Porque eu não quero mais nem falar nisso. Eu não quero mais nem falar, é melhor parar aqui. Aí a outra pessoa dizendo, eu vou dizer o quê? Como é que eu vou tratar aqui? Se a outra pessoa já está... E um crente que não tem domínio próprio, não tem controle... E usando declarações superficiais. Não, bobagem. Tudo que eu tenho para dizer é isso. Para mim, o que você dizer, pode dizer, mas para mim é só isso aqui mesmo. Não trata, não senta, não conversa. Não, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Deixa para lá, mas não está ficando para lá no seu coração. Aí como é que deixa para lá? Como é? Não deixa para lá nada. Nós vamos sair daqui abraçados, como irmãos em Cristo Jesus, como marido e mulher, como irmãos de sangue, como amigos que sempre fomos. Nossa amizade não vai se perder por causa disso aqui, não. Nosso casamento não vai se perder por isso, não. Nosso amor como irmãos em Cristo não vai se perder por isso aqui. Não. Nós vamos tratar.
O que é que tem? A gente erra, eu erro, você erra. Eu errei, desculpa, perdão, perdão. Cuidado com esse negócio de desculpa, perdão. Ou eu errei porque eu entendi errado, perdão, me perdoe, meu irmão. Eu entendi errado, me perdoe. Tente resolver as coisas logo. Lide com as coisas logo. E, por fim, eu estou lembrando aqui de Mateus, né? Capítulo 6 e 34, quando Jesus está falando da ansiosidade, né? E ele diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal, ou seu mal. Trate as coisas logo. Lide o quanto antes. Não empurre coisas para amanhã. O esposo e a esposa zangados dentro de casa vão dormir. Dorme às vezes separado, ou dorme na mesma cama. Mas quando acorda não sabe se dá bom dia, se sai correndo do quarto, o que é que faz. Está errado. Ah, mas por que você está assim? Não quero saber. Eu estou assim. Ô, meu amor, por que você está assim? Eu estou assim porque você não sabe, não? Não. Diga. É porque... Calma. Fale baixinho. Estou escutando direito. Não precisa gritar, não. Gritar nunca resolveu nada. Ninguém grita, não. Você pode tentar me mostrar um problema que já foi resolvido na discussão. Não resolve. Nunca resolveu. Gritar não é conversar. Falar alto não é comunicar. Fale baixo, calma, manso. Você sabia que uma das formas da gente vencer um momento de discussão é exatamente esse? O outro falando alto, gritando que a telha sobe para cima. E você, mantenha a sua calma. Fale baixo. Quando cuida que não, o outro fica com vergonha. Vai ficar que só eu que estou gritando. Agora um grita, o outro grita. Um diz, o outro diz. Um fala, o outro quer falar mais. Aí entra tudo de água abaixo. Pode falar baixo, meu amor. Tranquilo. Ô, meu irmão, pode ficar tranquilo, pode falar sossegado. Se você for gritar, eu não vou gritar. Cuidado, irmãos. Estou concluindo. Seja honesto, seja verdadeiro, esteja atualizado e faça as perguntas. Fazer as perguntas antes de trazer o problema à tona. Antes de trazer o problema, você já fez uma listinha com perguntas? Opa, isso foi isso mesmo? Ela disse isso pensando nisso mesmo? Ou isso é coisa da minha cabeça? Por que ela disse isso? Por que ele disse isso? Não tem um fundo de razão? Não há uma razão nisso aqui, não? Será que eu não estou sendo precipitado? Antes de você trazer o problema, jogar o problema, desabafar o problema, faça perguntas. A si mesmo. Eu tenho os fatos certos? Eu vou argumentar de maneira correta ou estou sendo injusto no meu pensamento? Provérbios capítulo 18, versículo 13. O que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para a vergonha sua. Entenda, irmãos, e eu amo essa passagem de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados.
Não precisava nem chegar no conselho da igreja, não precisava nem chegar pastor. Os irmãos não tinham que nem saber. Coisas que aconteceram entre 3 irmãos, quando cuida que não, outros irmãos são colocados ao problema, sem os outros irmãos estarem sabendo o que é mesmo o problema, não estou nem sabendo. Sabe o que é que resolveria? O amor. O amor que encobre multidões de pecados. Só o fato de nós sermos irmãos em Cristo já faz com que a gente se abrace se perdoando e já trate isso agora. Comunicação correta. Cuidado com o momento certo de tratar essas coisas. Quem está em volta, isso diz respeito a essas pessoas. Eu acho muito interessante quando as coisas da igreja são discutidas no meio de pessoas que não são crentes. Olha, os irmãos tratando a discórdia, o problema, a desunião. Olha, o descrente deve olhar e dizer, olha, e é assim. É hora. Esse é o momento de tratar isso. Por que está sendo tratado com outras pessoas e não está sendo tratado com quem é de ser tratado? Esse é o momento, esse é o lugar. Tudo tem a ver com esse processo da comunicação correta. Pessoas que chamam a atenção das outras no momento mais inoportuno. Já deixou passar inúmeras oportunidades de ir na casa do irmão, na casa da irmã, de chamar ali quando terminou a reunião, de conversar, mas espera um momento assim, onde vai deixar a outra pessoa constrangida para chamar a atenção. Cuidado, esposas e esposos, esposa e esposo, gostam muito de constranger o cônjuge, né? Chama atenção, na hora, calma. Olha o momento. Comunicação correta. Provérbios capítulo 15, versículo 23. O homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Provérbio 15, 23. A minha atitude está certa? Eu estou tentando ajudar a outra pessoa? Eu estou fazendo isso na motivação correta? Eu estou tratando na motivação correta? Ou eu estou tratando com motivações erradas? Minhas palavras são amorosas? Na comunicação, o meu exemplo é Cristo. Ele era duro com aqueles que estavam sobre a mentira. Mas isso não deixava dele ser amoroso. Palavras que confrontam, mas que há amor. E o amor não é passar a mão, não é ser verdadeiro. Quantas vezes se fala tentando diminuir, humilhar, desfazer, se colocar acima? Quem você pensa que é para falar isso de mim? O que é que está pensando que tu é? Não é nada, rapaz. Não é nada, rapaz. Besteira. Ô, meu irmão, te amo. Vem, chega aqui, chega aqui. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém. Provérbios 3 e 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Cristo, o amor de Cristo em nós. E por fim, irmãos, trate o problema e não ataque as pessoas. Trate o problema. Muitas pessoas fazem o inverso. Ataca a pessoa e deixa de resolver o problema. Né? No casamento, tu é igualzinho à tua família. Tu puxou o teu pai, tu puxou a tua mãe.
Aí vai. Vocês estão tratando o problema de vocês ou estão tratando assunto de... Não, que eu já conheço fulano desde... Sempre foi assim. Não, não parta pro ataque, não. Resolva o problema com comunicação. Irmãos, da Igreja Cristã Evangélica em Pires Ferreira, Monte Sião, você que ouviu até aqui, eu agradeço a todos que ouviram, mas eu tenho um recado assim, direto para a igreja que eu estou pastoreando. Ô meus irmãos, usem para comigo, pastor Cícero Maia, comunicação direta, e espere de mim comunicação direta e aberta. Irmãos, usem na nossa convivência, na nossa comunhão, no nosso tempo na igreja, comunicação aberta, colocando todos esses princípios, a honestidade, a verdade, o estar atualizado, o falar em amor, o falar no tempo certo, o tratar com quem deve ser tratado, o não alterar a voz, o não se isolar, o tratar pelo simples fato de sermos membros do mesmo corpo e nos amarmos. Porque às vezes, por falta de coisas que são naturais para a vida do crente, porque Cristo vive em mim, a gente fica perdendo tempo, tendo que resolver coisas que não precisava ter que resolver. Você fica amargurado com coisas, você fica perdendo horas do seu dia, dias da sua semana, semana do seu mês do seu ano, por uma coisa que já deveria ter sido. Eu tenho que me policiar muito. O meu pai, ele já faleceu, e eu sei que outras pessoas usam esse ditado, mas eu ouvi muito dele. Quem muito fala, muito erra. E eu preciso me policiar muito, porque falar é comigo mesmo, né? Tenha paciência com outro irmão. Ame ao outro irmão ao ponto de desconsiderar algumas coisas. Veja também o perfil, o jeito que o outro é. Comunicação direta e aberta. Se você quer tirar alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Deus Eterno, muito obrigado por essa oportunidade de gravar esse vídeo, de deixar à disposição para que muitas pessoas possam ouvir esse conteúdo e possam encontrar coisas que possam ajudar nessa luta que é tratar relacionamentos, que é aplicar na convivência. Te peço, Senhor, que a Tua igreja seja sadia, Senhor, que a Tua igreja seja uma igreja onde, de fato, cada crente possa aplicar para a sua vida o modelo de Cristo. E assim nós podemos viver como uma comunidade que impacta o mundo, como era a igreja primitiva, registrada no livro de Atos, que contava com a simpatia da comunidade, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos dia após dia. Sara os casamentos, todos os relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, Pai, nos lares, nos trabalhos e na Tua igreja, Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Amém, muito obrigado. Deixa aí o seu likezinho, né, se você gostou. Deixa um comentário se você vê a necessidade de fazer. E a intenção é estar falando de outros assuntos que são necessários, mas o tempo não nos permite tratar todos eles. Então vamos ver se aqui a gente consegue adiantar alguma coisa. Beijo no coração.